O que é a mente? Onde está a mente? E a mente do adolescente, que está em plena formação, potente, mas também vulnerável. Nessa fase, onde iniciam os principais transtornos de humor, como a depressão, ou transtornos de ansiedade, e muitos outros. Mas como identificar um problema? O problema é pontual. Veja, problema não é transtorno. O que é esperado nas nossas vidas? Ou o que se transformou num transtorno? Essa é a questão. Existem diferenças importantes. Por isso que eu costumo perguntar primeiro, para a gente ter esse entendimento de o que é a mente e aonde está a mente. A mente, ela não está só no cérebro, ela está em todo o organismo. Se a gente pensar no exercício da atenção plena, do mindfulness, a gente vai vivenciar o que é a mente estar em todo o organismo. E isso é muito importante quando a gente fala do adolescente, porque o adolescente, ele é tão intenso que é muito importante que a gente traga essa dimensão para ele de integração desse cérebro com esse corpo. E, sobretudo, até para a gente poder entender e poder lidar com os problemas de saúde mental. Veja bem, problema diferente de transtorno. Uma dificuldade pode ser pontual e não necessariamente pode levar a um transtorno psiquiátrico. Para isso, é importante que pais, escolas, instituições e as pessoas de modo geral, porque eu costumo dizer que é muito necessário a alfabetização em saúde mental. A escola, por exemplo, pode ser um espaço extremamente, não é nem pode, ela é, um espaço extremamente rico para poder identificar, não o transtorno, porque isso é coisa do médico, mas a dificuldade. De que forma? As notas, a como que o adolescente está se desenvolvendo, né? Que tipo de retorno ele tem, que tipo de amizades ele está fazendo dentro da escola. Então, a escola é um aspecto. Outro é o tipo de amizades, se ele tem amigos, relacionamentos, se também, como que é o autocuidado, se ele se cuida, se ele se preocupa consigo em questão da alimentação, do aspecto físico e até do tipo de roupa, como que é o autocuidado, até em relação a banho. Todos esses aspectos são muito importantes para a gente ficar atento para uma dificuldade. Então, isso a família também pode ficar bem próxima e principalmente a família se conectar com os interesses do adolescente. Dessa forma, a gente está mais perto de poder não só entender, mas também intervir quando for necessário, porque saúde mental é fundamental. Bom, quem nunca viveu uma frustração? Para a gente se tornar um ser humano autônomo, capaz, de forma inerente a gente passa por frustração. Agora, o adolescente, ele pode lidar bem ou lidar com maior dificuldade. Isso porque a frustração, que é vamos dizer, uma competência emocional que todos os seres humanos, vamos dizer assim, desenvolvem, porque a frustração, ela é até um refinamento do cérebro humano. É como se você, como indivíduo, como ser humano, precisasse de um estímulo a mais para poder buscar coisas novas, para poder fazer caminhos diferentes. Então, a frustração, ela traz, em termos de cérebro, uma condição que dificulta a passagem da dopamina ali pelo sistema de recompensas. Dopamina é aquele neurotransmissor que gera prazer. Então, a fase da adolescência, ela é a única, veja só, de todo o processo do desenvolvimento do ser humano, em que circula bem menos dopamina nos circuitos de recompensa. Então, por isso que o adolescente ele vai ficar mais desanimado ou vai precisar de maior
das coisas com mais intensidade, para que ele possa produzir mais esse neurotransmissor que é tão ligado ao prazer. Então, quando você vive uma frustração, e o adolescente que já tem menos essa dopamina circulando ali no sistema de recompensas, ele vai tender a se sentir mais ainda doído, mais ainda se sentir sem recursos, sem possibilidades. Por isso a importância de poder caminhar com esse adolescente no sentido de ajudá-lo a pensar nas possibilidades. Bom, você queria passar nessa prova e não passou. Como é que você pode fazer diferente? O que você aprendeu com este erro, né? E tentar usar a frustração como um recurso de potencialização, treinando também competências emocionais, como a empatia, eu me colocar no lugar do outro, eu vou às vezes nivelar o meu nível de expectativa. Se eu me coloco no lugar do outro, eu vou entender que talvez eu não deva colocar tanta expectativa na ajuda ali do colega para conseguir fazer um trabalho, porque você vê que o colega de repente não está legal. Então, são várias as competências que incluem também o otimismo. Se a gente acredita que as coisas podem ser melhores, a gente também passa pela frustração de uma maneira mais potente. E com isso, a gente vai criando fortalezas, a gente vai criando um repertório, que eu digo de ferramentas, para a gente enfrentar a vida adulta. Porque frustração, ao contrário do que todo mundo pensa, passar por uma frustração é potência.